E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, né, que iremos disponibilizar aqui para vocês. E assim como prometido, estaremos fazendo no dia de hoje a análise do edital da prova de engenharia mecânica para a Imbel, tá? Prova esta que vai ser realizada ali no mês de abril, ou seja, está bem próximo aí da prova, tá? Mas você tem um tempo ainda para estudar, para revisar todo o conteúdo. E para qual foi a minha surpresa ao analisar o edital da Imbel? Confesso que não tinha feito isso ainda, não tinha tido tempo ainda de fazer isso. E quando eu peguei o edital, me deparei com uma coisa. O edital é exatamente, integralmente cópia do edital da Petrobras para engenharia mecânica também. Na última semana, nós fizemos a Maratona Petrobras, onde nós fizemos também a análise do edital da Petrobras para engenharia mecânica. E hoje, ao me deparar com o edital da Imbel, a Fundação Getúlio Vargas, ou seja, a FGV, não se deu o trabalho de produzir um novo edital, tá? Simplesmente foi lá, copiou e colou em seu edital aquilo que já tinha sido explicitado no edital da Petrobras, tá? Mas vamos dar aqui uma analisada no edital que vai cair ali na sua prova, você engenheiro mecânico que irá prestar o concurso aí para engenharia. Depois faremos também para a galera de técnico, tá? Técnico em mecânica, faremos isso também. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no edital, vamos destrinchar, falar daqueles assuntos, né, que o edital trata muito superficialmente e você, aluno, se fosse basear somente pelo que está escrito no edital, com certeza você não irá se sair bem, beleza? Então eu vou aqui para o cantinho da tela aqui e vou mostrar aqui as disciplinas que vão ser cobradas de vocês, beleza? Então vamos aqui para o cantinho da tela dar uma olhadinha nas disciplinas, tá? Então a primeira disciplina que vamos conhecer aí dentro do conteúdo de engenharia mecânica é a termodinâmica, tá? E o que você vai precisar saber de termodinâmica para ser aprovado aí no concurso da Imbel? Bem, o primeiro assunto ali que o edital nos traz é falando sobre estado termodinâmico e propriedades termodinâmicas, né? A maioria das disciplinas vão sempre trazer este assunto, né? Sobre propriedades, né? São assuntos básicos que você precisa conhecer sobre aquela disciplina. Em termodinâmica não é diferente. Depois, outra coisa é a primeira lei e conservação de energia, tá? Então, você tem a primeira lei da termodinâmica e você tem a primeira lei da termodinâmica para conservação da energia, que é aquela formulazinha grande, né? Digamos assim, onde você tem ali variáveis como a taxa de calor, a taxa de trabalho, as entalpias na entrada e na saída dos equipamentos a serem analisados, né? A energia cinética, assim como a energia potencial e também a vazão mássica. Então isso você precisa saber aí. Outro assunto que vai pedir dentro de termodinâmica vai ser a questão da disponibilidade e também da irreversibilidade. Esses dois conceitos aí você precisa ter em mente também. Outra coisa é a segunda lei aplicada a ciclos e processos, tá? Ciclos diversos aí que que a banca vai cobrar de você na prova e iremos citar esses ciclos mais à frente. Outra coisa é conceitos sobre gases perfeitos, ok? Há equações para gases considerados perfeitos, tá? E você também precisa ter em mente essas equações, parte conceitual. Outra coisa, ciclos teóricos de geração de potência e também ciclo de refrigeração. Outra coisa são relações termodinâmicas, que também será cobrado de você, e ciclos termodinâmicos, vamos citar aqui os principais, né? Aqueles que você precisa conhecer. Há outros, mas os principais que você não pode deixar de conhecer, já vamos citar a vocês. Só beber um pouquinho de água aqui, tá? Então vamos lá. Bem, você precisa conhecer o ciclo de Carnot, né? O ciclo de Rankine. Você também precisará conhecer o ciclo Brighton, assim como o ciclo Diesel, o ciclo Otto, Kalina, Stirling e também ciclos combinados. Há outros ciclos, mas esses ciclos
você não pode deixar de estudar, tá? Por quê? Porque são os ciclos mais corriqueiros em provas de concurso. Existem aqueles ciclos básicos, né, como o caso do ciclo de Carnot, Rankine e Brighton, que em nenhuma hipótese você pode deixar de estudar, ok? Outro assunto é a respeito de mecânica dos fluidos. O que você precisa saber de mecânica dos fluidos? Bem, primeiro, a parte ali de escoamento em tubulações. E quando se fala em escoamento em tubulações, já subentende-se o seguinte: perda de carga, tá? Fórmula ali de perda de carga, a parte conceitual, número de Reynolds, tá bom? Tem que se conhecer também. Diagrama de Moody, fazer a leitura ali do diagrama de Moody. Então, quando se fala em escoamento em tubulações, esses três assuntos, obviamente que aqui eu estou citando um assunto por cima, tá? Mas ali você precisa conhecer a parte conceitual, né? Você precisa conhecer as fórmulas ali do número de Reynolds, bem, enfim. Aqui eu só estou esboçando o assunto, tá? Hidrostática, hidrodinâmica, propriedades e naturezas dos fluidos, tá bom? Então você tem que saber ali, por exemplo, o que é um fluido newtoniano? Você precisa saber, tá? Então são propriedades, características dos fluidos, comportamento dos fluidos. Equações constitutivas da dinâmica dos fluidos com aplicações. Outra coisa, análise dimensional e relações de semelhança, isso é muito cobrado em provas de engenharia. Fluidodinâmica, falando sobre força de arrasto e força de sustentação, tá? Então dê uma olhadinha nisso aí, principalmente nas fórmulas. Outra coisa, noções de escoamento compressível em bocais, tá? Outra coisa também que você precisa dar uma olhadinha em mecânica dos fluidos. Agora, outro assunto que vai ser cobrado em você dentro da disciplina de engenharia mecânica será a parte de resistência dos materiais, que não poderia faltar, uma disciplina aí que tem sido o calcanhar de Aquiles de muita gente. Bem, o que você precisa conhecer? Tração e compressão entre os limites elásticos. Quando ele fala entre os limites elásticos, você precisa lembrar lá do diagrama tensão versus deformação, né? Estamos aqui, obviamente, considerando materiais dúcteis, ou seja, materiais que vão se deformar elasticamente e irão iniciar a sua deformação plástica através do escoamento, ok? Se lembra disso? Então, o que acontece? Dentro do regime elástico, nós podemos determinar algumas características, algumas propriedades dos materiais, como, por exemplo, o módulo de elasticidade, né? Também conhecido como módulo de Young, ou também pode citar na sua prova como módulo de rigidez, pois é quem determina a rigidez do material. O que isso significa? O quanto aquele material irá se deformar. É o módulo de elasticidade quem vai determinar isso. Por quê? Dentro do regime elástico, nós podemos observar uma proporcionalidade entre a tensão normal que está sendo aplicada ao material e a deformação específica. Outro assunto vai ser força cortante e momento fletor. Obviamente, na prova de engenharia não vai vir tão simples assim, né? Pode ser que venha pedindo só alguma coisa conceitual ali, tá? Mas normalmente, quando ela cita no edital força cortante e momento fletor, você terá que fazer cálculos em reações nos apoios das vigas, tá? Fazer os cálculos ali pertinentes a esforço cortante, momento fletor, e no segundo momento ele pode pedir para você ali, já que você calculou o esforço cortante e o momento fletor máximo, ele pode muito bem pedir ali a tensão, né, que está atuando sobre aquela viga, né? Você precisa conhecer ali a fórmula, mas isso num segundo momento, depois que você já calculou ou já determinou ali o esforço cortante e o momento fletor. Outra coisa, análise das tensões e deformações, que você vai precisar saber também. Bem, transformação de tensão, e quando ele está falando sobre isso, assim como estado plano de tensões e deformações, ele está falando sobre o círculo de Mohr, tá? Que é uma ferramenta para essas situações. Então, isso aqui está envolvido dentro do assunto círculo de Mohr, tá? Outra coisa, quando ele fala sobre tensões e deformações em vigas carregadas transversalmente, tá? Que é um complemento do que acabamos de citar sobre força cortante e momento fletor. Torção e momento torsor, tá?
ali ele pode falar ali sobre as tensões cisalhantes ou tensão de cisalhamento que são produzidas ali por um corpo que está sofrendo uma torção, tá? Então também vai pedir flexão, tração e torção combinadas, tá? Esses esforços combinados. Critério de escoamento, falando ali sobre a teoria da máxima tensão de cisalhamento e também a teoria da máxima energia de distorção. E também métodos de energias. Então aqui, esses são os assuntos abordados no edital na disciplina de resistência dos materiais. Bem, falando agora sobre fundamentos da dinâmica, tá? Bem, você vai ver ali dinâmicas das partículas, dinâmicas de sistemas de partículas, você também vai ver dinâmicas dos corpos rígidos, rotação sem deslizamento, modelagem e simulação da dinâmica de mecanismos planos, princípio de D'Alembert, determinação de esforços dinâmicos em mecanismos, assim também como a cinemática de mecanismos de barras e de engrenagens, tá? Bem, em algumas universidades, esse assunto, né, fundamentos da dinâmica, é chamado de dinâmica das máquinas, tá? Não é um assunto tão simples, assim como vibrações, é um assunto um pouquinho chato, tá? Requer um pouquinho mais de atenção aí da sua parte. Bem, falando agora sobre metalurgia, né, que na verdade é a parte ali de materiais de construção mecânica. Bem, o que você vai precisar ver? Estrutura cristalina dos metais, tá? Que é um assunto também extenso. E quando fala sobre estrutura cristalina dos metais, ele está englobando ali você saber determinar, né, que tipo de estrutura é aquela, né? Se é uma estrutura cúbica de corpo centrado, face centrada, ortorrômbica, romboédrica, enfim. Você vai precisar ter esses conhecimentos, que é a base ali de materiais de construção. Propriedades mecânicas dos materiais, tá? E quando ele fala sobre propriedades, está falando sobre elasticidade, plasticidade, ductilidade, resiliência, enfim, todas essas propriedades, suas características, peculiaridades, você precisa saber. Outra coisa, ensaios mecânicos, tá? No edital nos traz aí tração, dureza, impacto e tenacidade, mas há outros ensaios que você vai precisar ver, tá? Como, por exemplo, fluência, você tem que dar uma olhadinha lá em fluência, ensaios, enfim, todas as variações ali de ensaios mecânicos, destrutivos e não destrutivos, tá bom? Por mais que o enunciado lá no edital tenha nos trago somente 4 tipos de ensaios, você é experiente, né? Você não vai cair nessa pegadinha aí, tá? Então, quando ele fala em ensaios mecânicos, você precisa ampliar o seu campo de visão, tá? Transformação de fases, tá? Falaremos mais adiante. Diagrama de equilíbrio. Quando ele fala sobre transformação de fase, ele está falando o seguinte, por exemplo, ele vai trazer um enunciado, uma explanação para você, por exemplo, um determinado aço com percentual X de carbono foi aquecido a uma determinada temperatura, tá? Aí você tem que saber que fase ou em qual fase esse aço se encontra. Foi resfriado lentamente. Quais são os microconstituintes resultantes? Ou foi resfriado bruscamente, ou seja, rapidamente. Qual a microestrutura resultante? Você precisa saber. Falando sobre diagramas de equilíbrio, tá? Não somente diagrama ferro-carbono ali, tá? Mas outros diagramas também, como chumbo estanho, você precisa ver. Diagrama ferro-carbono, que com certeza vai cair na sua prova, tá? Tão certo quanto o ar que você respira. Por exemplo, o que você precisa saber? Você precisa conhecer ali as reações, tá? Você precisa conhecer as fases, como ferrita, cementita, austenita, as microestruturas resultantes, como martensita, perlita, ledeborita, as reações invariantes, como citamos, tá? A reação eutetoide, eutética e peritética. Outra coisa, mecanismos, tá? Os tipos de mecanismos ali para aumento da resistência dos metais, você precisa saber. Outra coisa são tratamentos térmicos e termoquímicos, mas você veja que o edital nos traz simplesmente esses termos, mas quais são esses tratamentos térmicos e termoquímicos? Bem,
Dentro dos tratamentos térmicos e termoquímicos, nós temos a têmpera, recozimento, a austêmpera, martêmpera, cementação, nitratação. Olha que aqui eu estou juntando tratamentos térmicos, tá? E também os termoquímicos. Você precisa conhecer as finalidades, as microestruturas resultantes desses tratamentos, tá? Precisa conhecer tudo isso aí. Prosseguindo aqui, agora falaremos sobre vibrações mecânicas. O que cai para vibrações mecânicas? Cai parte ali de sistemas com 1 e 2 graus de liberdade, tá? Vibração livre, vibração forçada periódica, vibração transiente, também frequências e modos naturais. Tem fórmulas ali dentro para você gravar, tá? Vai cair na sua prova. Parte de sistemas giroscópicos. Outra coisa também, autovalores e autovetores na formulação de estado. Você observa que o edital é exatamente o edital da Petrobras, que nós comentamos na semana passada, lá na nossa maratona Petrobras, tá? Máquinas de fluxos. O que vai cair dentro da disciplina de máquinas de fluxo? Bem, vai cair ali princípios de funcionamento, operação e aspectos construtivos relativos a bombas centrífugas, compressores alternativos, compressores centrífugos, compressores axiais, turbinas a vapor e também a gás. Tá? Lembrando ali que turbinas a vapor e a gás é um outro assunto que estuda-se também dentro de termodinâmica. Bem, aspectos termodinâmicos, como acabamos de citar aqui, associado, no caso, aos processos ali desenvolvidos pelas máquinas de fluxos. Também influência das condições do serviço efetuado por essas máquinas sobre o desempenho das mesmas e cálculo de potência de operação. Então ele pode mexer ali com variáveis que façam você compreender ali o aumento ou a diminuição da eficiência, tá? Falando especificamente ali de bombas, ele vai trazer para você ali a associação de bombas, ou parte de cálculo, ou para que serve, ou quando se aplica uma associação em série, uma associação em paralelo, tá? Falando agora sobre os ciclos de geração de potência. Um outro assunto que, na verdade, é um complemento, uma extensão aí da disciplina de termodinâmica. E o que vai cair? Bem, vai cair ali conceitos práticos relativos aos ciclos de Rankine e Brayton, tá? Eu já tinha enfatizado esse assunto lá atrás, quando mencionei que esses ciclos você não pode deixar de ver. Balanço energético e cálculo de eficiência. Principais fatores de perda de eficiência, lembrando que quando ele fala em eficiência é a mesma coisa que rendimento, ok? Equipamentos auxiliares para a implementação desses ciclos, ciclos de refrigeração industrial, também vai cair conceitos práticos relativos aos ciclos por compressão de vapor e por absorção de amônia. Outra coisa, balanço energético e cálculo do coeficiente de eficácia. Também ciclos combinados e cogeração de energia. Outros assuntos aí que estão muito em voga nos concursos de engenharia que vai ser cobrado de você na prova. Bem, transmissão de calor, né? Transcal. O que vai cair lá em transferência ou transmissão de calor? Vai cair o seguinte, vai cair fundamentos e mecanismos da transferência de calor, né? Você falar se o mecanismo ali está sendo por condução, por convecção ou por radiação, vai cair com certeza na sua prova. Princípios de operação dos trocadores de calor, aqui a gente incutiu dentro da disciplina de transferência de calor, mas é um assunto também estudado lá em máquinas térmicas, tá? Tipos de trocadores de calor. Quais são os trocadores de calor? Citamos aqui alguns, né? O edital não trouxe isso, mas isso aqui estamos mostrando para vocês que vocês precisam dar uma olhadinha. Trocadores do tipo cascos tubos, de placas, tubular, túbulo, serpentina. Dá uma olhadinha nisso. Não se esqueça de rever isso, tá? As fórmulas pertinentes ali, por exemplo, ao trocador de casco tubo, tá? Se o fluxo é concorrente ou contracorrente, tá? Os gráficos pertinentes a esses trocadores. Veja isso. Outra coisa, falando agora sobre motores de combustão interna, um outro assunto que é uma extensão também de termodinâmica, tá? Ciclos padrão a ar, Otto e também diesel. E outra coisa, motores de 2 e 4 tempos, né? Aspectos conceptivos e construtivos, tá? Então ele pode trazer uma figura
ou ele pode citar alguma coisa e pedir que você identifique qual tipo de motor, se é um motor de 2 tempos ou 4 tempos. Falando agora sobre uma matéria, né, que é uma extensão de materiais de construção, mas costuma se estudar separadamente, que é a disciplina de corrosão, né? E o que você vai ver dentro de corrosão? Você vai ver ali a corrosão eletroquímica e corrosão em temperaturas elevadas, tá? Métodos também de proteção anticorrosiva. Quais são os métodos, né, mais usuais nos dias de hoje para proteção anticorrosiva, né? Podemos citar uma aqui, por exemplo, a galvanoplastia, né, a galvanização comumente conhecida aí por vocês. Falando aqui um outro assunto, tá, que é uma extensão também de materiais de construção, que é a parte de seleção de materiais, que você vai ver ali fatores gerais de influência na seleção de materiais e também os principais materiais metálicos e não metálicos. Ora, isso é muito extenso, esse assunto. Os materiais metálicos e não metálicos são todos os materiais, né? Dentro ali da classe de aços, aços especiais, aços líquidos, ferro, ferro carbono, ferro fundido, né? Os tipos de ferros fundidos. Estamos falando ali sobre polímeros, estamos falando sobre compósitos, enfim. Estamos falando sobre todos os materiais, né? Agora, na disciplina de soldagem, talvez esse aqui foi o único assunto que teve uma única modificação em relação ao assunto Petrobras, né? Ao assunto edital da Petrobras. Bem, dentro da disciplina de soldagem, você vai ver metalurgia da soldagem, né? Parte ali de ciclo térmico, transformações metalúrgicas na junta soldada, né? Influência do aquecimento na junta soldada, pré-aquecimento e pós-aquecimento, qual a finalidade, quais são as estruturas, né? Qual o objetivo, tratamentos térmicos, novamente estamos vendo aqui, trincas a frio, trincas a quente e também de coesão lamelar. Os tipos de processos de soldagem, o enunciado não nos trouxe, mas eu vou destrinchar isso aqui para vocês. Bem, você vai precisar ver eletrodo revestido, MIG, MAG, arco submerso por resistência, por fricção, e um outro processo aqui, que esse sim, diferentemente da Petrobras, foi citado aqui, que é o oxicorte, tá? Você vai precisar ver isso aí. Esses são os processos básicos. Existem outros que você não pode deixar de ver. Um outro assunto é também instrumentação e controle de processo. Bem, fundamentos da instrumentação industrial, você vai precisar ver medição de pressão, temperatura, nível e vazão. Já noções gerais sobre o controle de processos industriais, você vai precisar ver ali a parte de controle de pressão, de temperatura, de nível e também de vazão. E também a simbologia ali ligada à instrumentação. Falando agora sobre tecnologia de fabricação mecânica, né? Processos de fabricação mecânica. Bem, você vai ter que ver ali processos de fundição, né? Os tipos de processos de fundição. Por exemplo, fundição em coquilha, fundição em shell mold, enfim, tem que ver tudo isso. Conformação mecânica, extrusão, laminação, trefilação, tem que ver tudo isso. Usinagem, os processos básicos de usinagem que você vai precisar ver, torneamento, fresamento, brunimento, brochamento, um assunto que tem derrubado muita gente, porque vira e mexe cai numa prova aí, e muitas pessoas não viram esse processo, que é o processo de trepanação. Depois dá uma olhadinha nesse processo, tá? Novamente, se é repetido aqui em processos de fabricação, tratamento térmico e também tratamento superficial. Um outro assunto aqui, outra disciplina, é noções de estatística e probabilidade com aplicações em engenharia. Também vai cair na prova da Imbel, assim como caiu lá na prova da Petrobras, tá? O que você vai ver? A parte de cálculos, tá? E também a parte ali na eletrotécnica, o que vai ser cobrado? Vai ser cobrado princípios de funcionamento de geradores e motores elétricos, tá bom? Então tudo isso vai ser cobrado de você. E pensando nisso, por isso que nós criamos, né, o material baseado aí nas provas da Petrobras. Como já citei aqui, a maior parte dos concursos você pode utilizar os materiais da Petrobras, e ficou evidenciado aqui pelo edital da Imbel, para se preparar para tais concursos, tá? Por isso nós estamos disponibilizando aí o modo turbomecânica, esse material que é composto pela resolução de mais
de 2.000 questões resolvidas em videoaulas e PDFs, tá? Além de você ter acesso vitalício a este material, ele estará em constante atualizações, ok? Por isso, nesse material nós reunimos ali diversas resoluções do sistema Petrobras, tá? Como a da Petrobras, da BR Distribuidora, Citep, Petroquímica Suape, como citamos lá na nossa maratona Petrobras, né? Que a Petrobras, na verdade, é um conglomerado de empresas que trabalham em diversos segmentos. E, como citei, você também terá acesso aí a diversas apostilas, tá? Das disciplinas, justamente para que você possa estudar ali da maneira como você queira, ou através das videoaulas, ou se você não tiver tempo, né? Se você estiver no ônibus, estiver passeando, quiser dar uma lida nos PDFs e fazer as anotações, também estará à sua disposição. Você terá acesso ao nosso grupo de WhatsApp, onde faremos o acompanhamento, também terá acesso ao nosso grupo lá no Telegram, a todas as nossas mídias sociais, Instagram, dentro da plataforma, né, onde está hospedado esse material, há campos para que você faça suas observações, seus questionamentos. Também estaremos disponibilizando um grupo VIP, né, o nosso grupo lá no Facebook, onde iremos discorrer, né, sobre as resoluções das questões. Lembrando novamente, o material está disponível em videoaulas, né, atualizações constantes, mas os questionários que também iremos colocar lá na plataforma para intensificar os seus estudos, as resoluções das questões em PDF. Além de tudo isso, você terá 7 dias para avaliar este material. E caso você não queira continuar com ele, te devolveremos o seu valor integralmente. E vale lembrar que agora, para lançamento, tá, estaremos disponibilizando o material com 70% de desconto. Por isso que, para você ter acesso a este material, você precisa acessar o link que está aqui embaixo, que irá fazer com que você entre no nosso grupo no WhatsApp, porque lá é onde iremos disponibilizar inicialmente o link de acesso ao material. Por quê? Porque iremos presentear os 100 primeiros alunos que adquirirem o material com mais 3 apostilas com resoluções de questões detalhadamente. Então, as 100 primeiras pessoas que irão adquirir este material irão ser contempladas com 3 apostilas. Por isso, eu preciso que você entre nesse grupo, né, nesse grupo VIP aqui do WhatsApp, justamente porque lá vai ser o primeiro lugar onde iremos disponibilizar o link do material. Lembrando que esse link será disponível a partir do dia 3 às 9 horas da manhã, tá bom? Então você vai entrar no grupo, fazer parte dele e no dia 3 você terá acesso a este material. Beleza, pessoal? Então essas são as informações aí sobre o edital do concurso Imbel e também do material que você poderá utilizar para se preparar para este concurso e outros mais, beleza? Então, se você gostou, entendeu, não se esqueça de dar sua curtida, seu comentário, compartilhar esse vídeo com seu grupo de estudos, além de deixar o seu like, se inscrever no canal e também ativar as notificações. Forte abraço e até a próxima!